Ó, quantas dúzias de ovo você quer? Eu quero meia dúzia. Falar, eu quero 6, é a mesma coisa. Então, quando o Apocalipse está falando 1260, 42 meses, 3 anos e meio, tempos e metade, um tempo, ele está querendo se referir à mesma coisa. Agora, onde que eu acho essa data na Bíblia? Eu acho aqui no Apocalipse. E o que aconteceu? No ano 538, eu já falei aqui, o Papa ou o Bispo de Roma recebeu pleno poder, porque ele não tinha poder político, ele só tinha poder religioso. Então ele era só considerado um bispo da igreja. Ó, você é um bispo da igreja. Só que quando Justiniano concedeu o poder para o Papa, o poder político, ele passou a ser tanto ter poder religioso quanto poder político. E aí é dado o início dessa data de 1260 anos, que foi no ano 538. No ano 538, Justiniano foi lá em Roma, que Justiniano ficava lá na Turquia, atual Istambul, Constantinopla. Ele falou com o bispo de Roma, falou assim, ó, toma conta de Roma para mim, que os povos bárbaros aí estão invadindo, vai me tomar Roma. Então você fica com poder político e religioso. Se você mandar aí, tá mandado. Aí começa a supremacia papal, que eu vou falar com vocês aqui, que durante 1260 anos, ela falou o seguinte, a Bíblia é rara na casa de vocês. E quem interpreta a Bíblia é só a igreja que tem poder para isso. Não pegue Bíblia para estudar. A Bíblia era rara, cara, então eles tinham a palavra de Deus, só que eles falavam assim, ó, você não pode estudar. Mas de vez em quando é engraçadinho, que saiu do próprio romanismo, como Martinho Lutero, ele era um monge católico, e aí ele viu uma Bíblia e falou, ficou interessado na Bíblia e começou a estudar ela. Todas as pessoas que estudam a Bíblia, ela começa a ter um ponto de interrogação. Assim, não, peraí, a Bíblia fala uma coisa e os outros falam outra. Mas aí a gente vai pegar esse início de 1260 anos, no ano 538, a gente vai até 1798, depois da Revolução Francesa. O que eu vou falar para vocês aqui. O que aconteceu? 1798, o general Berthier pegou, foi lá na Itália e tirou o quê? Do poder? O bispo de Roma. Vou chamar o bispo de Roma aqui, que vocês me entendem. Tirou o bispo de Roma e colocou ele numa ilha. Ele ficou numa ilha lá até morrer. Então a supremacia papal acabou naquela data. Um pouco antes aconteceu a Revolução Francesa. Por isso que aqui no Apocalipse, capítulo 11, versículo 3, fala assim, darei as minhas duas testemunhas. Duas testemunhas. O que quer dizer duas testemunhas? Quando Jesus falou assim, examinai as Escrituras, porque cuidaste dela a vida eterna, são elas mesmas que são minhas testemunhas. Duas testemunhas. Quais as testemunhas? O Novo e o Velho Testamento. O Novo e o Velho. Todos eles apontam para Jesus. Então, o Velho Testamento é uma testemunha de Jesus e o Novo Testamento são testemunhas de Jesus. E aí a gente vai ler aqui, porque elas, fala assim, ó, no versículo 3, darei as minhas duas testemunhas que profetizam por 1260 dias vestidos de pano de saco. Por quê? Eles oprimiam, eles não deixavam o povo ter acesso à Bíblia. Então a Bíblia ficou restringida ao povo. Ela ficou como se fosse de luto. Você não tinha acesso à Bíblia. Durante 1260 anos, houve essa supremacia, onde eles abafaram a Bíblia. Olha, eu rezo a missa só em latim. E falo só em latim. O povo, em geral, não podia ter acesso à Bíblia durante esses 1260 anos. Mas o versículo 4 fala assim, ó. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Quando você vai lá para Zacarias, você vê, e você vê também lá no Salmo, quando fala que, aquele versículo conhecido fala o quê? Lâmpada, meus pés, tua palavra e luz para os meus caminhos. Aqui quando fala da Bíblia, duas oliveiras e dois candeeiros, o que é um candeeiro? O pessoal antigo conhecia aqui, candeeiro antigamente, o que é? É luz. O que vocês usavam para iluminar de noite? Candeeiro. Então a palavra de Deus é tida aqui como um candeeiro que ilumina nesse mundo escuro de trevas que a gente não entende. Você não sabe mais quem fala a verdade. Se você for pegar aí no mundo, você não sabe.
fulano fala uma coisa, aí daí a pouco o outro chega e fala outra coisa, aí a pouco o outro vai... Você já reparou que ninguém busca o que está escrito? Todo mundo fala do eu acho. Ó, eu acho assim, eu acho assado. Mas vamos procurar na palavra de Deus, o que Deus acha. Vocês já viram quando a gente está em discussão, mesmo teológica? Eu acho que é assim. Fulano, eu acho que é assim, mas o que Deus acha? Olha a diferença. O que Deus pensa, o que Deus diz. Eu estou preocupado, o último que eu estou preocupado é com o que Deus fala. Estou preocupado com o que eu penso. Mas eu penso desse jeito, eu penso que aqui nessa parede aqui eu tinha que ter um jardinzinho, um monte de flor, de preferência bromélias e orquídeas, do meu jeito, certo? Mas o que Deus pensa disso? Aí as irmãs e os irmãos vão ajoelhar e vão pedir em oração para ver como que Deus quer, o que Deus quer de nós. Olha a diferença. Aí tem as irmãs que saem até fumaça pelo nariz. Nossa, me contradiziram. Eu queria bromélia. Gente, mais humildade. Vamos pedir orientação de Deus para o que Deus quer, o que Deus pede, como Ele quer. Não é o que eu quero. Não é como eu quero, como eu penso, mas é como Deus pede. É isso que tem que ter no meio do povo de Deus, o nosso pensamento. No verso, capítulo 12, verso 6 fala assim: elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra, com toda sorte de flagelo, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, aí eu vou parar aqui que eu vou... Aqui está falando aqui que as duas testemunhas, elas falam e acontece, não é isso? Olha, eu posso ferir a terra com toda sorte de praga que eu quiser. Tem alguma coisa mais semelhante que a Bíblia? A Bíblia, quando falou assim, o mar se torna em sangue, a palavra de Deus, o mar se transformou. Quando Josué encostou lá no Rio Jordão para abrir, o rio se abriu. Quando a Bíblia fala assim, vai cair os 7 flagelos, as 7 pragas, vai acontecer. O que a palavra de Deus falou, desde Gênesis até Apocalipse, até hoje, eu estudo a Bíblia também, sei que vocês estudam. Nem uma vírgula sequer, eu acho na Bíblia falar assim, não, mas isso não aconteceu. Nem uma vírgula. Você lê a Bíblia, você fala assim, cada versículo, você olha assim, você fica admirado. Tudo, ponto por ponto, aconteceu lá no passado, está acontecendo no presente, vai acontecer no futuro e não vai deixar cumprir. Aí por isso que a Bíblia fala assim, seque-se a erva e cai-se a flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Aí caiu a palavra do pregador lá, desmoronou, está no cemitério, ou senão apostatou da igreja, mas a palavra de Deus não muda. Amém. O homem cai, mas a palavra não cai. Amém. A palavra de Deus é eterna. Agora, no versículo 7, eu estou quase acabando a conclusão, quando fala assim, quando tiverem então concluído o testemunho, que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e os matará. E o seu cadáver ficará estirado numa praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Olha bem a colocação que está falando aqui. Aqui está falando que a palavra de Deus, ela vai existir até um determinado ponto, dos 1260 anos, mas aí vai surgir a besta que surge do abismo. Nós vamos ter um estudo aqui que vai falar da besta que surge da terra e a besta que surge do mar. Mas aqui se está falando aqui de uma outra besta. Aqui está falando que surge uma besta que surge da onde? Do abismo. E não tem outra nação que concluiu essa profecia tão exata como a França. País França. Por que a França? A França é um dos países do mundo onde, se a gente for pegar na história, aconteceu os maiores horrores da história. Que fala assim, o período de horror da França. Foi pouco tempo? Foi. Mas olha o que eles fizeram. Aí eu vou começar a relatar para vocês. Porque aqui está falando assim, Sodoma e Gomorra. Por quê?
Sodoma e Egito, aliás. Por quê? O rei do Egito era um dos maiores ateus. Porque quando Moisés falou assim, deixa sair meu povo, ele falou assim, meu Deus falou que é para sair meu povo. Aí o rei do Egito falou o quê? Quem é o seu Deus? Eu não conheço Deus. Vocês lembram, na época de Moisés? Então, por isso que aqui o Apocalipse está falando do Egito. Porque o ateísmo era dominante na França. As pessoas baniram Deus. Não acreditavam em Deus. Tem pessoas que começaram a tirar de Deus nos relâmpagos, nos trovões, e falaram assim, cadê Deus? Estavam nem aí, começaram a abusar do nome de Deus. Isso é um ateísmo que aconteceu generalizado na França. Até os líderes da nação. Isso chegou nos líderes da nação. E Sodoma, por que fala de Sodoma aqui? Por causa da promiscuidade que acontecia na França. Tudo que não prestava de orgia estava acontecendo naquele país. Nessa época da Revolução Francesa. Estava saindo da monarquia para a república. E aí Robespierre juntou toda aquela assembleia e falou assim, ó, a partir de hoje, aí como nação, tá, gente? E é o que vai acontecer com os Estados Unidos quando eles implantarem a lei dominical. Aí vai ser um poder que vai estipular para as pessoas dos Estados Unidos. Mas lá na França, na Assembleia, aqueles homens que eram para representar o povo, eles falaram assim, não existe mais Deus. Blasfemaram contra o nome de Deus. Todos que tinham Bíblia, eles pegaram as Bíblias, no mesmo lugar onde eles mataram os huguenotes lá, eles botaram as Bíblias lá na praça, e o que eles fizeram com as Bíblias? Meteram fogo na Bíblia. Queimaram a Bíblia. Por isso que o Apocalipse fala assim das duas testemunhas que eles queimaram lá, eles estavam quase que mortos. Aí as pessoas vendo eles queimando a Bíblia e baniram a religião da França. Eles falaram assim, aqui quem manda é nós, é o iluminismo. E aqui nós vamos colocar como nosso Deus a deusa da razão. Pegaram uma prostituta, levaram lá para a Catedral de Notre Dame, que é um dos símbolos da religião da França, mandaram matar todos os padres. Tudo quanto é tipo de religião eles mandaram matar. Falou de religião, vai para a guilhotina. Puf, perdi a cabeça. E diz que foi um banho de sangue, sem parar, morreu milhões e milhões, milhares e milhares de pessoas, aliás, morrendo. E por incrível que pareça, começou o banho de sangue, eles estavam matando sem dó nem piedade. E tudo pessoal da esquerda, tá, gente? O esquerdismo na França. Porque os da direita estavam querendo proteger a monarquia, queriam proteger o rei. Agora os da esquerda, os partidos da esquerda baniram Deus. Eu não sou político, não sou nada, não faço aqui partido político. Mas tem coisa que a gente tem que pensar. Uma determinada pessoa aí que falou que eles vão fazer pacto até com o diabo, mas eles querem ganhar as eleições. Então, não estou aqui fazer, como é que chama? Campanha, partidarismo, nem nada. Só que nós, como cristãos, nós temos que pedir orientação a Deus. Para saber em quem que nós vamos. Porque o mundo vai de mal a pior. Mas no menos pior, né, que a gente tem que tomar a decisão da gente votar. No menos pior, pense no menos pior. O que aconteceu na França foi o seguinte. Eles pegaram aqueles esquerdistas, baniram Deus, falaram assim, não existe Deus mais. Eles criaram um calendário de 30 dias, com semana de 10 dias. Na semana da França não tinha 7 dias. Eram de 10 e 10 dias. Se vocês procurarem saber, vocês vão ver. Eles baniram a semana como nós temos literal de 7 dias. Eles botaram a semana de 10 dias e mudaram o nome do calendário dos meses. Por exemplo, você vê o golpe de 18 de Brumário, que é muito falado. Brumário era o nome do mês lá da França, que eles começaram a contar o ano. O primeiro ano deles era o primeiro ano da Revolução Francesa para frente. Baniram o calendário, baniram Deus, baniram Bíblia, não falaste de religião na França. Eles mandaram matar. Agora, só que isso aconteceu, nós vamos ver aqui, durante 3 anos e meio, que foi no ano 1793 que eles implantaram essa lei na Assembleia. Só que esse Robespierre, ele mesmo fez isso e ele mesmo foi morto. Olha só, porque nem eles confiavam neles mesmos, nem eles confiavam. E uns começaram a brigar com os outros. Tanto é que eles ficaram tão assustados
fala assim, quem vai denunciar quem? Todo mundo denunciando. O vizinho denunciou, aquele ali falou de Deus. Aí o cara ia lá e faca no pescoço. Mandar matar. Vocês podem pesquisar na internet que isso aconteceu na realidade. Robespierre, que era um dos cabeças da Assembleia, o que aconteceu com ele? Ele mandou matar o próprio que era curiado com ele. E aí ele começou a ver fantasma. E aí os caras foram pegar ele pegou uma arma, deu um tiro na boca, só que ele não morreu. Os caras pegaram ele, foram lá, levaram ele para um lugar lá, cortaram o cabelo dele, botaram ele na guilhotina, faca no pescoço. Durante 3 anos e meio, a França passou o pior período da história, se vocês forem pesquisar na internet, chama período terror da França. Por que eles passaram isso? Aí eu quero chegar para vocês. Porque eles baniram Deus, baniram a Bíblia, baniram a palavra de Deus. Quando você tira a Bíblia, quando você tira a religião, quando você tira a liberdade, você tirou tudo. O povo fica ao léu. E foi o que aconteceu na França. Virou baderna, anarquia, o anarquismo. As pessoas chegavam a fazer o que queria. Era mais forte, chegava lá e tomava no peito. Crianças, eles não estavam nem aí para criança, não. Nem idoso, nem criança, nem nada. Não tinham misericórdia de ninguém. 3 anos e meio, porque eles baniram a religião, queimaram a Bíblia, tiraram o nome de Deus, botaram a prostituta como deusa da razão. Isso que aconteceu na Revolução Francesa. Agora eles passaram durante 3 anos e meio nesse sufoco. Só que chegou um ponto limite que eles falaram assim, que nem eles aguentaram mais. Ou nós voltamos Deus para o lugar dele, ou essa nação está extirpada do mapa. É isso que acontece. Tirou Deus da sua casa, do seu lar, o que vira? Um inferno. É o homem tomando cachaça, usando droga, usando mais o quê? Tudo, menos Deus. Tirou Deus da sua vida vai virar um inferno. Você não tem paz. Jesus falou, eu tenho aqui, eu vim trazer paz à terra. Aos homens de quê? De boa vontade. Agora tem uma outra parte na Bíblia que Jesus fala assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Por quê? Nós estamos em guerra contra um inimigo invisível, que é o diabo. E nós não paramos para analisar isso. O diabo fica cutucando 24 horas por dia. 24 horas querendo destruir você, sua casa e sua família. E o diabo, como ele não consegue, ele usa pessoas. Agora, quando você está brindado pelo Espírito de Deus, com a palavra de Deus, a própria Bíblia fala que nós temos o quê? O capacete da salvação, o escudo para lutar. Nós estamos em guerra. Não adianta você pensar assim, vou sentar lá agora, ver Fantástico agora à noite, tudo tranquilão no cobertor. Nós estamos em guerra. Você pode dormir hoje e amanhã esse mundo está cabeça para baixo. Nós estamos em guerra. E guerra, eu vou falar, uma das maiores guerras, das maiores batalhas que existiram no mundo. É o grande conflito. Por isso que a Bíblia fala assim, tem um versículo que fala assim, não durmais o quê? Sentinelas de Deus. O que acontece com a sentinela? A sentinela tem que estar atenta. O que é um sentinela? Está lá em cima do muro olhando. Se vier um de lá para cá, ele... gente, vamos acordar. E os mensageiros de Deus tem que ser assim. Ô sentinela de Deus. Tem muito sentinela aqui, né? Amém. Ô sentinela de Deus, acorda. Começa a gritar. Não gritar aí na rua, sai na rua e gritando. Aí. Mas vamos falar para o povo. Vão avisar que nós estamos à margem de uma catástrofe mundial. O mundo não vai ter nenhum habitante mais. Todos que estão aqui vão ser destruídos se não tiverem com Deus. Jesus está voltando. Amém. Glória a Deus. Os que estiverem com Jesus vão subir. Agora, quem não tiver, sabe o que vai acontecer? Morrer. E a Bíblia fala disso lá em Jeremias capítulo 4, fala que não vai ter ninguém para enterrar ninguém. Você imagina só tanto cadáver. Na época do dilúvio ainda teve ainda que Deus fez aquele vento para tirar aquela podridão, aquele cheiro. Agora nesse final não vai ter isso. Por cadáver em cima da terra. Só vai ter o demôniozinho, falar assim, o diabinho e os seus anjos, e ficar um olhando para o outro, falando assim, nós temos que esperar aqui 1000 anos aqui para nós virar um churrasquinho. Só isso. Porque está acabando o tempo dele também. E como está acabando o tempo dele, ele redobra os esforços para destruir você.
E a mim também. Vamos lá só para me arrematar aqui. No versículo 9 fala assim: então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, ou seja, 3 anos e meio, no ano 1793 até 1997, em junho. E aí eles voltaram lá na Assembleia e fizeram uma lei para que voltasse a religião de novo, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, e realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. E aí eu quero parar com vocês aqui, senão vai ficar a noite inteira, mas aí o que acontece? Eles mataram, tipo assim, simbolicamente a Bíblia, simbolicamente na França. Todo mundo viu ali, acabou a Bíblia. Só que aí 3 anos e meio de horror na França, eles falaram assim: não tem como viver sem religião. Bom, volta tudo de novo. E aí começaram a pregar sobre Deus, deram liberdade, a Assembleia lá votou para que voltasse tudo de novo. E depois desse tempo, o que aconteceu? Surge a primeira sociedade bíblica do mundo. E aí a Bíblia começa a ser produzida a milhares, e a milhares, e a milhares, e a milhares. E aí a Bíblia, que era difícil, que tinha um preço exorbitante, por exemplo, teve uma época para você comprar uma Bíblia, você tinha que vender uma fazenda, só para você ter uma ideia, que era caríssimo. Só que a sociedade bíblica começou a produzir Bíblia, e a Bíblia chegou até a sua casa hoje, praticamente quase de graça. Só que agora, Satanás ele mudou a tática dele. Antigamente ele perseguia os cristãos, hoje não. Hoje ele tira você do foco através das mídias sociais, através das notícias do mundo, através do Facebook. Não estou falando aqui contra o Facebook, que eu também uso, o WhatsApp. Eu estou falando que ele tira a sua atenção de estudar a Bíblia e aceitar qualquer teoria, qualquer ideologia, qualquer coisa, menos a Bíblia. Aí você fica no mas o pastor me falou, o pastor da minha igreja me falou, eu acredito que o pastor falou. Você está correndo um risco muito grande quando você escuta pastor. E quando você escuta eu também. Tá, gente? Estou falando de mim também. Ó, vamos escutar, mas vamos ver o que o Alex está falando, se ele está falando a razão. Pesquisem a palavra de Deus. Está quase de graça. Lá na sua casa, eu tenho certeza que você tem um. Comece a estudar. Que aí você vai começar a abrir os seus olhos, os olhos espirituais. Aí você vai começar a falar assim: mas peraí, o pastor me ensinou assim. Aí eu fico até vendo como é que chama? O testemunho de algumas pessoas na igreja. A maioria. Quando eles não tinham conhecimento, nós vemos até um irmão nosso que contou, né? Eu não tinha conhecimento, eu chegava na minha igreja lá e olhava. Aí eu fui lá no líder religioso e comecei a perguntar: peraí, eu li na Bíblia, Gênesis e Apocalipse, eu nunca encontrei domingo, Deus mandando guardar o domingo. Nunca. E aí tem até aquele desafio do Adventista: eu te dou um carro se você achar algum versículo na Bíblia mandando guardar o domingo. Não existe. Mas por que estão mandando guardar o domingo? Então tem alguma coisa errada aí. Aí os olhos se abrem e falam assim: não, eu prefiro seguir o que? A Deus do que aos homens. Porque se eu seguir a Deus, eu vou ganhar a minha salvação. Se eu seguir aos homens, eu vou ganhar a minha perdição eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos fortaleça. Não é que se for falar aqui, a gente fala a noite inteira, mas eu espero que vocês tenham entendido esse assunto do capítulo 11 e que nós possamos botar em prática em nossa vida e dar valor à palavra de Deus. Até nós adventistas, que eram conhecidos como povo da Bíblia, e hoje chamar povo sem Bíblia, né? Quase que nós estamos chegando nesse ponto. Mas que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos dirige durante essa semana. Amém. Esse é o meu desejo e minha oração nessa noite. Amém.